Capítulo 17. A arte das amenidades. Todos temos as qualidades necessárias para encantar quem nos cerca, colegas, estranhos, amigos, nosso chefe. Mas tê-las e saber aplicá-las é a diferença entre passar pela vida na obscuridade ou protagonizar a peça da vida, seja qual for seu palco de atuação. Quer dizer, então, que você não nasceu com aquele carisma todo especial, com o dom da eloquência? E daí? Pouca gente nasceu com essa qualidade. Todos já suamos frio com o medo ancestral de entrar num recinto cheio de completos estranhos e não ter nada a dizer. Em vez de enxergar uma avalanche de novos amigos e parceiros em potencial, enxergamos apavorantes obstáculos que nos separam do porto seguro onde estão servindo as bebidas. Isso acontece em reuniões de negócios, conferências, reuniões de pais e mestres e em praticamente todo e qualquer ambiente onde ser sociável é importante. É por isso que saber conversar sobre amenidades é tão importante. E é por isso também que, para quem não tem o menor jeito para jogar conversa fora, essas situações que podem nos ajudar a conhecer tantas outras pessoas são, ao mesmo tempo, aquelas que nos fazem sentir mais desconfortáveis, como se estivéssemos nus em público. E, nessa área, a tecnologia não tem ajudado nem um pouco. Os tímidos incorrigíveis veem o e-mail e as mensagens pela internet como uma ótima fuga da interação real com as pessoas. A verdade, porém, é que esses novos modos de comunicação não são especialmente bons para a criação de novos relacionamentos. O meio digital é perfeito em termos de agilidade e concisão. Pode tornar a comunicação mais rápida e eficiente, mas não funciona quando se trata de fazer amigos. Mesmo assim, algumas pessoas conseguem se virar em situações sociais com relativa facilidade. Como elas fazem isso? A resposta, a maioria das pessoas acredita, é que a facilidade para conversar sobre amenidades e bater papo de forma tão descontraída e casual é algo inato, uma qualidade com a qual nascemos. Apesar de confortadora, essa ideia é completamente errônea. A arte da conversa é algo que cada um desenvolve. Se você tiver determinação e a base correta, assim como acontece com qualquer outra técnica, poderá aprender essa arte. O problema é que há muita informação completamente equivocada. Conheço muitos CEOs que se orgulham de seu comportamento direto. Eles proclamam, com orgulho, seu desprezo pelas regras do jogo. São exímios em sua incapacidade de ser outra coisa que não insociáveis. Mas a verdade é que as amenidades, aquelas que surgem entre duas pessoas que não se conhecem, são a conversa mais importante que podemos ter. A língua é o método mais direto e eficaz de comunicar nossos objetivos. Quando dramaturgos e roteiristas criam personagens, a primeira coisa que eles estabelecem é a motivação. O que o personagem deseja? O que ele está buscando? Quais são as suas vontades? As respostas ditam o que o personagem irá ou não irá dizer em seus diálogos. Esse exercício não é exclusivo da dramaturgia. É um reflexo da forma como nossa mente humana está estruturada. Usamos palavras não só para articular e tornar concretos nossos desejos mais profundos, mas também para envolver as outras pessoas no processo de saciar esses desejos. Há cerca de 10 anos, Thomas Harrell, professor de psicologia aplicada da Faculdade de Administração da Universidade Stanford, procurou identificar as características de seus alunos e ex-alunos mais bem-sucedidos. Ao estudar um grupo de MBAs 10 anos após a formatura, ele descobriu que a média de pontos não guardava qualquer relação com o sucesso.
A única característica que era comum aos alunos de maior sucesso era fluência verbal. Aqueles que haviam criado empreendimentos e subido na hierarquia corporativa com impressionante velocidade eram os mesmos capazes de travar, com total segurança, uma conversa com qualquer pessoa, em qualquer situação. Investidores, clientes e superiores hierárquicos não lhes pareciam mais ameaçadores do que colegas, secretárias ou amigos. Em público, num jantar ou num táxi, essas pessoas sabiam conversar. Como o estudo de Harrow confirmou, quanto melhor soubermos utilizar a língua, mais rápido evoluiremos na vida. Sendo assim, qual deve ser o seu objetivo na hora de trocar amenidades? Boa pergunta. A meta é simples: iniciar uma conversa, sustentá-la, criar um laço e ir embora deixando a outra pessoa pensar: esse aí eu consigo sacar qual é a dele. Ou qualquer outra variação estilística dessa expressão que você queira usar. Já se disse muita coisa sobre como as pessoas devem se comportar numa situação dessas. Mas, na minha opinião, os experts estão enganados em relação àquilo que apresenta os melhores resultados. A primeira coisa que os especialistas nessa arte tendem a fazer é ditar regras em torno do que pode e do que não pode ser dito. Eles alegam que, quando encontramos uma pessoa pela primeira vez, devemos evitar temas desagradáveis, excessivamente pessoais ou com alto grau de controvérsia. Errado! Não dê ouvidos a essas pessoas. Nada contribuiu mais para a disseminação de bate-papos chatíssimos. A ideia segundo a qual todo mundo pode ser tudo para todo mundo o tempo todo está completamente errada. De minha parte, prefiro me interessar pelo que alguém está dizendo, mesmo discordando, a ficar catatônico e apático um segundo que seja. Quando se trata de causar alguma impressão, diferenciar-se é a regra do jogo. Contrarie as expectativas. Sacuda o marasmo. Como? Existe uma forma de se destacar no mundo profissional. Seja você mesmo. Eu acredito que essa vulnerabilidade, sim, vulnerabilidade, é uma das armas mais subestimadas no mundo dos negócios hoje em dia. É muito comum as pessoas confundirem discrição com importância. As faculdades de administração nos ensinam a manter tudo em sigilo para proteger nossos interesses. Mas o mundo mudou. O poder, hoje, nasce da troca de informações e não de sua retenção. Mais do que nunca, as linhas que separam o pessoal do profissional estão se tornando indistinguíveis. Somos uma sociedade de código aberto. E isso exige um comportamento de código aberto. Basicamente, poucos segredos valem a energia necessária para mantê-los em segredo. Mostrar-se como se é diante das pessoas impõe respeito, confere a elas a honra da franqueza. Os assuntos pelos quais mais nos interessamos são aqueles sobre os quais mais queremos conversar. É claro que isso não é um conselho para bater de frente e ser desrespeitoso. É uma exortação para que você seja honesto, franco e se coloque aberto o suficiente para permitir que as outras pessoas, de fato, entrem na sua vida, para que possam demonstrar igual abertura com você. Quantas negociações teriam terminado melhor se ambas as partes envolvidas fossem simplesmente honestas e diretas quanto àquilo que querem? Mesmo quando há discordância, percebo que as pessoas nos respeitam mais quando pomos as cartas na mesa. Seja uma mesa de negociação ou de jantar, nossa tendência à inibição cria uma barreira psicológica que nos separa das pessoas que gostaríamos de conhecer melhor.
Quando termina uma conversa formal, cheia de hesitações, em que ambas as partes ficam pouco à vontade e esconderam seu verdadeiro eu, resolvemos nos consolar acreditando que nada era importante mesmo, ou, ainda mais comum, que a pessoa não era tão interessante e pensamos, a gente não tinha mesmo nada em comum. Mas a verdade é que todo mundo tem algo em comum com todo mundo. E não será possível descobrir essas afinidades se não nos abrirmos e expusermos nossos interesses e preocupações, permitindo que a outra parte faça o mesmo. Isso tem algumas implicações muito agradáveis. Depois de já ter se dado conta de que a franqueza é mais eficaz do que frases feitas para se iniciar uma conversa significativa, a ideia de quebrar o gelo deixa de assustar. Muita gente acredita que quebrar o gelo significa fazer comentários brilhantes, espirituosos ou extremamente perspicazes. Mas nem todo mundo pode ser o Jay Leno ou o David Letterman. Quando nos damos conta de que a melhor forma de quebrar o gelo são algumas palavras tiradas direto do coração, começar uma conversa se torna muito menos assustador. Não me canso de ser surpreendido pelo poder do princípio da vulnerabilidade na arte de conversar sobre amenidades. Recentemente, participei de uma conferência anual para executivos de marketing e de comunicações. Conforme o costume, os participantes se reúnem para um jantar na noite anterior ao evento. Naquela noite, ao redor da mesa, estavam os diretores de marketing de empresas como Walmart, Cigna, Lockheed, Eli Lilly, eBay e Nissan. Todas pessoas que gerenciavam um significativo orçamento de marketing. A importância delas para o meu negócio era considerável. Tratava-se de uma oportunidade que pedia o melhor desempenho de que eu fosse capaz. O problema era que meu melhor desempenho tinha ficado em algum lugar do espaço aéreo de Pittsburgh. Naquela noite, a trilha sonora da minha vida era o blues. Horas antes, eu tinha recebido o último e fatídico e-mail que confirmava meus piores medos. Eu estava solteiro novamente. Havia acabado de passar pelo fim traumático e emocionalmente desgastante de um relacionamento. Não estava em clima de bate-papo. Sherry, a mulher que estava sentada ao meu lado e a quem havia acabado de conhecer, não fazia ideia de que eu estava sendo eu mesmo. Enquanto a conversa seguia animada no restante da mesa, dei-me conta de que estava fazendo todas as coisas que digo para as pessoas nunca fazerem. Estava me escondendo atrás de perguntas educadas e sem maior interesse sobre qualquer assunto genérico. Lá estávamos nós, Sherry e eu, olhando um para o outro e conversando, mas, no fundo, não dizendo nada. Estava claro que ambos mal podíamos esperar pela conta. Em determinado momento, reconheci como era absurda a forma como estava me comportando. Sempre disse às pessoas que acredito que toda conversa que temos é uma oportunidade de arriscarmos revelar o nosso verdadeiro eu. Qual é a pior coisa que pode acontecer? A outra pessoa não reagir bem. E daí? Então, provavelmente não valeria a pena conhecê-la mesmo. Mas, se o risco valer a pena, bem, então acabamos de transformar uma troca potencialmente soporífera em algo interessante ou até mesmo brilhante. E, mais frequentemente do que imaginamos, um relacionamento verdadeiro foi iniciado. Foi a essa altura que me mostrei e disse o que estava sentindo. Sabe, Sherry, tenho de me desculpar. Não nos conhecemos muito bem, mas costumo ser mais divertido do que estou sendo hoje. Foi um dia difícil. Acabo de ter uma reunião de conselho na qual fui massacrado pelos membros. Pior do que isso, acabo de passar por um rompimento muito difícil e ainda não me recuperei do choque. De uma hora para outra,
O coelho estava fora da cartola. Uma introdução arriscada, um aceno de vulnerabilidade, um momento de verdade e a dinâmica da nossa conversa mudou instantaneamente. É claro que ela podia ter se sentido desconfortável com uma confissão tão pessoal. Em vez disso, ela pôde relaxar. Puxa vida, não tem problema. Acredite em mim, eu entendo. Todo mundo passa por isso. Deixa eu contar sobre o meu divórcio. Nós nos entrosamos de uma forma que jamais esperaria. Os ombros de Sherry relaxaram, seu rosto se desanuviou. Ela se abriu. E eu me senti interessado pela conversa pela primeira vez naquela noite. Ela me contou sobre um divórcio doloroso e todas as coisas por que tinha passado nos meses subsequentes. De repente, a conversa enveredou pelas ramificações emocionais dos rompimentos e como essas coisas são difíceis. Para nós dois, aquilo se mostrou um momento de catarse. Mais que isso, Sherry me deu ótimos conselhos. O que aconteceu em seguida surpreendeu até mesmo a mim. Ao ouvir nossa conversa, diversos membros normalmente sisudos do nosso grupo pararam de conversar e foram atraídos por nosso bate-papo. A mesa inteira se reuniu em torno dos laços comuns de dificuldades e tribulações do casamento e dos relacionamentos. Homens, mulheres, gays, héteros, não importava. Aqueles que vinham se mantendo monossilábicos e retraídos estavam de repente contando histórias pessoais enquanto os demais participavam dando o seu apoio. No final da noite, estávamos rindo e conversando com intimidade. Tudo se transformou num jantar maravilhoso. Hoje, espero ansiosamente para ver meus amigos nesse evento trimestral. Eles são pessoas importantes para mim. Sim, alguns se tornaram clientes, mas a maioria é composta por amigos de verdade, com os quais sinto que posso contar. A mensagem aqui é que podemos passar pela vida, especialmente em conferências e outros encontros profissionais, travando diálogos rasos e banais com estranhos que continuarão sendo estranhos. Ou podemos pôr um pouco de nós mesmos, nosso verdadeiro eu, na berlinda, mostrar às pessoas nossa humanidade e criar a oportunidade de uma ligação mais profunda. Nós fazemos a escolha. Hoje em dia, raramente me retraio diante da oportunidade de introduzir na conversa temas que alguns consideram inadequados. Espiritualidade, amor, política. Esses são alguns dos temas que fazem a vida valer a pena. É claro que sempre existirão as fórmulas de início de conversa que são seguras para as situações profissionais. Como você começou nesse setor? Quais são os maiores desafios de sua função? Mas o seguro, seja na conversa, nos negócios, na vida, geralmente produz resultados convenientes, ou seja, monótonos. Os verdadeiros vencedores, aqueles que têm uma carreira impressionante, relacionamentos profundos e enorme carisma, são pessoas que põem tudo para fora e não desperdiçam tempo nem energia para ser algo ou alguém que elas não são. O encanto pessoal é simplesmente uma questão de ser você mesmo. Seu poder é a sua originalidade. Todos nascemos com qualidades vencedoras que nos capacitam a ser grandes conversadores informais. A melhor forma de ficar bom na arte das amenidades é não se ater às amenidades. Essa é a arte. Eis aqui um pouco da metodologia. Aprenda a usar o poder dos sinais não verbais. Você está num encontro e se vira para a pessoa que está ao seu lado. Ela se vira para você e, numa fração de segundo, a sua mente faz 1000 cálculos. Naquele instante, você está tentando decidir se deve fugir, enfrentar ou ser amistoso. O que estamos fazendo, dizem os antropólogos, é pensar como os homens das cavernas.
Entranhado em nosso código genético está o nosso condicionamento a ter medo de estranhos. Seremos devorados ou alimentados? É por isso que formamos uma primeira impressão tão rapidamente. Temos de decidir se é seguro ou não entrar em contato. Cada um de nós tem cerca de 10 segundos antes que o outro decida, no nível do subconsciente, se gosta ou não de nós. Nesse curto espaço de tempo, não se trocam muitas palavras. Nosso julgamento se baseia mais na comunicação não verbal. Como fazer com que alguém que não nos conhece se sinta confortável em conversar conosco? Essa não é a melhor hora de brincar de esconde-esconde, de manter-se distanciado ou de bancar o misterioso. Essas reações tão comuns podem funcionar para tipos como o Marlon Brando, mas, para os simples mortais, tais atitudes ligam um sinal de mantenha a distância em nossa mente pré-histórica. Em vez disso, devemos tomar a iniciativa de criar a impressão que queremos passar. As pessoas ficam impressionadas com a ousadia social quando ela prima pela simpatia e pela afabilidade. A forma como o outro nos vê é determinada por uma série de coisas que fazemos antes de pronunciar a primeira palavra. Primeiro, dê um belo sorriso. Isso diz, eu sou sociável. Mantenha um certo equilíbrio no contato visual. Se você mantiver um contato visual fixo, sem piscar, 100% do tempo, isso vai ser considerado malicioso, ou seja, tenderá a afastar a pessoa. Se mantiver contato visual menos de 70% do tempo, parecerá desinteressado ou mal educado. Algo entre esses dois pontos é o equilíbrio perfeito. Descruze os braços e relaxe. Cruzar os braços pode fazer com que você pareça na defensiva ou fechado em si mesmo. Também indica tensão. Relaxe. As pessoas percebem nossa linguagem corporal e reagem em função dela. Acene com a cabeça e incline-se para a pessoa, mas sem invadir o espaço dela. Faça apenas o suficiente para mostrar que está interessado. Aprenda a tocar as pessoas. Tocar é um ato poderoso. A maioria das pessoas transmite suas intenções amistosas num aperto de mão. Algumas vão além e usam as duas mãos para apertar a do outro. Minha forma predileta de eliminar a distância que me separa da pessoa com quem estou tentando estabelecer algum laço é tocar seu braço na altura do cotovelo. Isso transmite a dose exata de intimidade e, por isso, é o gesto preferido dos políticos. Não fica perto do tórax, que tendemos a proteger, mas é ligeiramente mais pessoal do que o aperto de mão. Seja sincero. Quer passemos 5 segundos ou 5 horas com um novo contato ou conhecido, devemos fazer com que esse tempo valha a pena. Em Los Angeles, onde moro, o mais comum é encontrarmos gente que gosta de encarar os outros nas festas. Ficam olhando o entorno, esmiuçando o ambiente, tentando pescar a pessoa mais importante do recinto. Francamente, trata-se de um hábito desagradável e o caminho mais seguro para afastar as pessoas de você. O modo mais seguro de parecer especial aos olhos de alguém é fazer com que essa pessoa se sinta especial. O contrário, claro, também se aplica. Faça as pessoas se sentirem desimportantes e a sua importância para elas certamente irá diminuir. Desenvolva seu capital verbal. Quando conhecer alguém, esteja preparado para ter algo a dizer. Mantenha-se informado sobre os últimos acontecimentos. Cultive algum nicho de interesse. Uma única especialidade, gastronomia, esporte, selos, por mais restrita que seja, mas pela qual você nutre forte paixão, terá surpreendentes efeitos expansivos.
Depois do curso de administração, eu me dediquei de corpo e alma à minha paixão pela gastronomia e fiz cursos de alguns meses na escola de culinária Le Cordon Bleu, em Londres. Naquela época, achei que era uma forma supérflua de gastar meu tempo. Mas o conhecimento e a paixão despertada pelo assunto já vieram em meu auxílio diversas vezes em conversas informais. Mesmo pessoas que não se interessam tanto assim por gastronomia podem gostar de ouvir as histórias engraçadas e às vezes constrangedoras sobre minha passagem por uma cozinha francesa em Londres. O assunto sobre o qual se conversa importa menos do que a forma como a conversa é conduzida. É edificante e interessante ouvir alguém falar sobre seus interesses especiais. O que significa que também podemos conversar sobre a grande paixão de outras pessoas. O meu COO, James Clark, por exemplo, escalou o Everest sem deixar de cuidar de seus compromissos pela internet, à exceção da semana em que chegou ao topo. As impressionantes histórias que ele me contou a respeito dessa experiência hoje servem para animar excelentes bate-papos. Lembre-se apenas de não monopolizar a conversa ou começar a desfiar uma história interminável. Partilhe suas paixões, mas não faça discursos. Ajuste sua janela Johari. A janela Johari é um modelo desenvolvido por 2 psicólogos americanos que permite avaliar o quanto as pessoas estão se abrindo para nós. Algumas pessoas são introvertidas e se revelam pouco. Sua janela permanece praticamente fechada. Outras pessoas são extrovertidas e revelam muita coisa, escancarando a janela. Essas tendências também variam dependendo do ambiente. Nas situações novas, diante do desconhecido, diante de pessoas que não conhecemos, a fresta de nossa janela é pequena. Revelamos pouca coisa e esperamos que os outros ajam da mesma forma. Se, porém, o clima for de segurança e confiança e as pessoas forem parecidas conosco, nós nos abrimos muito mais. Nossa janela se abre. Para ser eficiente, segundo esse modelo, a comunicação vai depender da sintonia estabelecida com o interlocutor e do grau de abertura que conseguirmos imprimir à nossa janela. Greg Seal, um de meus primeiros mentores e aquele que me recrutou para trabalhar na Deloitte, foi quem me falou desse tema, e serei eternamente grato a ele. Por ser um jovem atrevido e extrovertido, minha janela estava escancarada. Eu podia estar tentando vender serviços de consultoria para um monossilábico CEO de uma empresa de engenharia ou trabalhando com um verborrágico pessoal de vendas. Meu estilo atrevido e extrovertido seria o mesmo. Eu podia estar tentando vender serviços de consultoria para um monossilábico CEO de uma empresa de energia. Meu estilo atrevido e extrovertido seria o mesmo. Naquela época, não estava claro para mim porque, por exemplo, o pessoal de vendas saía da reunião animadíssimo e o CEO mal podia esperar que eu fosse embora. Quando Greg me falou da janela Johari e a necessidade de dosar a abertura da nossa janela dependendo do interlocutor, tudo se encaixou. Greg continuava sendo quem era, independentemente da pessoa com quem estivesse falando, mas passava sua mensagem no tom e no estilo que melhor se adequassem àquela pessoa. A janela Johari de qualquer um pode se abrir ou se fechar mais ou menos de acordo com as circunstâncias. E diferentes profissões, desde as que exigem muitas habilidades interpessoais como vendas, até aquelas que, como a engenharia, são solitárias, atraem pessoas com uma janela afim. A janela de um programador de computador, por exemplo, geralmente nunca se abre muito, a não ser que ele interaja com os colegas.
A janela de um bom profissional de marketing, por outro lado, tende a ser bem aberta, independentemente de onde ele esteja. O segredo é saber que, quando conversamos sobre amenidades, devemos estar atentos aos diferentes estilos que se encontram em jogo e nos adaptar à pessoa com quem estamos falando. Eu sei que posso ser intimista, engraçado e extrovertido quando estou em reunião com o pessoal da Ferrazzi Greenlight Training and Development. Quando me reúno com meus consultores de estratégia de gerenciamento de fidelidade, que são muito mais analíticos, diminuo a dose de extroversão e tento ser mais direto e objetivo. Se lidarmos com alguém da forma errada, a janela pode se fechar sem revelar nada. Nenhuma conexão é estabelecida. Ao longo do meu dia, entro em contato com centenas de pessoas distintas, cada uma com seu estilo próprio de comunicação. O conceito da janela Johari tem me ajudado a ter em mente a necessidade de adaptar minha abordagem e discurso a cada um com quem quero estabelecer uma conexão. Uma técnica útil que uso é imaginar que sou um espelho diante da pessoa com quem estou falando. Qual é o ritmo da fala dela? Ela fala alto ou baixo? Como é a linguagem corporal? Ao ajustar nosso comportamento para espelhar o do nosso interlocutor, ele automaticamente irá se sentir mais à vontade. Isso não significa, é claro, que devemos ser falsos. Mostra isto sim, que somos especialmente sensíveis ao temperamento e às emoções do outro. Estamos apenas fazendo uma sintonia fina em nosso modo de ser para assegurar que as janelas permaneçam bem abertas. Saia com elegância. Como encerrar uma conversa? Em reuniões e encontros sociais, normalmente sou bastante direto. Relembro algo importante que foi dito durante a conversa e digo: há tantas pessoas maravilhosas hoje aqui que eu me sentiria mal se pelo menos não tentasse conhecer algumas outras. Podem me dar licença um segundo? Em geral, as pessoas entendem e apreciam a honestidade. Também sempre se pode recorrer à saída para um drink. Eu digo: vou pegar outro drink. Quer também? Se disserem que não, não é preciso voltar. Se disserem sim, trato de me envolver em outra conversa a caminho do bar. Quando volto com um drink, digo: acabo de encontrar umas pessoas que você deveria conhecer. Vem cá. Até a próxima. Para estabelecer uma conexão duradoura, as amenidades devem terminar com algum aceno de que desejamos nos manter em contato. Aproveite e proponha que vocês se encontrem novamente, mesmo que não seja para falar de negócios. Você conhece vinhos muito bem. Adorei aprender com você. Precisamos nos encontrar um dia desses para conversar mais sobre vinhos. Cada um poderia levar suas garrafas mais interessantes. Aprenda a ouvir. Conforme ressaltado por William James, o princípio mais profundo da natureza humana é o desejo de ter suas qualidades reconhecidas. Devemos nos guiar pela ideia de que é melhor procurar compreender do que ser compreendido. Às vezes, ficamos tão preocupados com o que vamos dizer depois que não ouvimos o que estão nos dizendo agora. Existem algumas formas de sinalizar para nosso ouvinte que estamos interessados e ouvindo com atenção. Tome a iniciativa e seja o primeiro dos dois a dizer olá. Isso demonstra segurança e deixa evidente, de imediato, o nosso interesse na outra pessoa. Quando a conversa começar, não interrompa. Mostre empatia e compreensão balançando a cabeça e usando o corpo inteiro para cativar o interlocutor.
Faça perguntas que demonstrem, sinceramente, que você acredita que a opinião da outra pessoa é especialmente valiosa. Concentre-se nos êxitos da pessoa. Ria de suas piadas e sempre, sempre lembre-se do nome dela. Nada é mais agradável ao ouvido de alguém do que ouvir o próprio nome. No instante das apresentações, faço visualmente a associação entre o nome da pessoa e seu rosto. Segundos depois, repito o nome dela para me certificar de que o guardei. E depois repito isso periodicamente durante a conversa. Se tudo falhar, 5 palavras que nunca falham. Você é maravilhoso. Fale mais. Perfil dos formadores de contatos famosos. Dale Carnegie, 1888 a 1955. Aprender a falar de amenidades é crucial. O saudoso professor Thomas Harrell, da Faculdade de Administração de Stanford, adorava pesquisar seus alunos. Sua maior descoberta, como agora vocês já sabem, é que estudantes bem-sucedidos são sociáveis, comunicativos e extrovertidos. A capacidade de socialização, mais do que qualquer outra coisa, determinava quem teria sucesso. E é por isso que a contribuição de Dale Carnegie, o primeiro a vender a troca de amenidades como uma aptidão empresarial, é válida até hoje, quase 7 décadas depois de seu best-seller ter sido lançado. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Para Carnegie, a troca de amenidades também se tornara um meio de vencer na vida. Nascido em 1888, filho de um criador de porcos do Missouri que batalhou a vida inteira, Carnegie cresceu com vergonha de ser pobre. Essa sensação nunca o abandonou por completo e, quando era um rapaz, chegou a pensar em cometer suicídio. Quando tinha 24 anos de idade e estava tentando sobreviver na cidade de Nova York, Carnegie se ofereceu para dar aulas noturnas de oratória na Associação Cristã de Moços da Rua 125. Menos de 10 alunos compareceram à primeira aula. Durante algumas semanas, Carnegie passou para seus alunos o que tinha aprendido como orador de destaque no ginásio e também como aluno da Escola Normal do Estado do Missouri. Ensinou as pessoas a vencerem a timidez, aumentar a autoconfiança e amenizar a ansiedade usando ideias que, naquela época como hoje, refletiam apenas o puro bom senso. Lembrar-se do nome das pessoas, ser um bom ouvinte, não criticar, censurar ou reclamar. Depois dessa primeira leva de aulas, as histórias que Carnegie conhecia para contar acabaram. Sendo assim, pediu aos alunos que ficassem de pé e contassem suas experiências pessoais, e comentava o desempenho de cada um. Foi assim que percebeu que, quando os alunos venciam o medo de falar em público e, à medida que iam ficando mais à vontade para falar abertamente de si mesmos, sua autoconfiança aumentava na mesma proporção. Nas aulas de Carnegie, homens de negócios, vendedores e outros profissionais encontraram um lugar dedicado ao autoaprimoramento que era acessível e baseado no senso comum. Em 1916, o curso de Carnegie fazia tanto sucesso que ele precisou, pela primeira vez, treinar os instrutores oficiais do curso Dale Carnegie. Em 1920, Carnegie já publicara Public Speaking, texto oficial que usou para lançar os cursos Carnegie em Boston, na Filadélfia e em Baltimore.
E é possível que nada disso tivesse acontecido se Carnegie não tivesse estimulado suas primeiras turmas a falarem em público e contar suas histórias. Não surpreende que Carnegie nunca tenha deixado de ressaltar que ouvir as pessoas era uma habilidade de networking crucial. Numa época em que os computadores e o e-mail eliminam o calor humano do modo de fazer negócios, a lógica simples de Carnegie continua tão relevante quanto antes. Afinal, as pessoas continuam sendo pessoas, e todos podem se beneficiar de lições como: interesse-se de verdade pelas pessoas. Seja um bom ouvinte. Estimule as pessoas a falar de si mesmas. Deixe que a outra pessoa fale a maior parte do tempo. Sorria. Fale coisas que reflitam os interesses da outra pessoa. Demonstre sincera e honesta consideração. Apesar de ter aplicado com sucesso à própria vida os fundamentos de uma boa troca de amenidades, Carnegie, a princípio, relutou em dividir seus segredos num livro. O curso custava US$ 75 e Carnegie não estava muito disposto a divulgar seu conteúdo. Mas Leon Schmikin, um dos editores da Simon Schuster, foi um dos mais entusiasmados alunos de Carnegie. Schmikin finalmente convenceu Carnegie, para a alegria de todos, a escrever um livro. Talvez se valendo do mesmo tipo de adulação e persistência que o próprio Carnegie preconizava e admirava, Schmikin o dobrou, escreveu Edwin McDowell no The New York Times em 1986. Para Schmikin e milhões como ele, Carnegie nos insuflou a coragem de acreditar que podemos aprender a nos relacionar melhor com as outras pessoas e a ter grande sucesso, independentemente de quem somos ou de quanto, ou quão pouco, dinheiro tenhamos.